Olá, estudantes da segunda série. Vamos falar sobre romance. Você já leu romances? Gosta de romance? Como que é para você essa situação? Então, os objetivos da nossa aula hoje são em torno do romance. Primeiro, ler e interpretar um trecho de um romance clássico, né? Identificando as informações explícitas no texto. Segundo, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, bem como uma informação implícita. Identificar os elementos que constroem a narrativa. Já ouviu falar na expressão felizes para sempre? Já, né? Então, assim, você já deve ter lido histórias de amor pelas quais as moças e os rapazes da corte, heróis e heroínas se apaixonavam e precisavam superar obstáculos para então viverem o grande finale felizes para sempre. Você está convidado a mergulhar nesta trama. Vamos lá? A Moreninha é um romance clássico de Machado de Assis, né? Digamos assim que é um romance que é bem suave, bem fácil de ser lido. E nesse romance é um romance urbano. Então, as maneiras, os costumes sociais da época são aqui apresentados. O trecho que vamos analisar retrata o momento em que o jovem Augusto, em um passeio à beira-mar, declara o seu amor a Carolina, uma menina de 14 anos conhecida como Moreninha. Vem comigo conhecer esse lindo trecho da nossa literatura. Para conhecer esse trecho, é importante sempre a gente ter uma noção do vocabulário da época. Então, eu fiz aqui um pequeno glossário para você entender um pouco mais. Civilidade, polidez e educação. Rolinha, aquela ave cinzinha, tipo um pombo. Mariscavam, quer dizer, ciscavam. Pejo, significa pudor, vergonha. Mancebo, era o jovem moço. E forcejando, quer dizer, empenhando-se, de força, forcejar, grande empenho. Aqui na imagem coloquei para você a ilha onde se passa o romance, a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Então, você já vai saber o motivo da minha imagem também. Vamos à leitura do texto? Como de costume, a tarde teve de ser empregada em passeios a bordo do mar e pelo jardim. O maior inimigo do amor é a civilidade. Augusto sentiu, tendo de oferecer o braço à senhora Ana. Mas esta lhe fez cair a sopa no mel, rogando-lhe que o reservasse para sua neta. Em uma das ruas do jardim, duas rolinhas mariscavam, mas ao sentir passos, voaram e pousaram não muito longe, em um arbusto. Começaram a beijar-se com ternura. E esta cena se passava aos olhos de Augusto e Carolina. Atividade 1. A descrição de cenários e personagens é uma das principais características dos autores românticos, de maneira geral. Neste romance, a descrição. Se sim, qual é a descrição e como ela se dá? Faz aí que eu te aguardo daqui.
Estava te aguardando aqui. Você fez aí? Vem conferir comigo. Eu te perguntei, neste romance há descrição? Se sim, qual é? Então, ó, o romance começa à tarde, passeios à borda do mar. Tá percebendo? Aí, ó, ele oferece o braço, nota as rolinhas no jardim que mariscavam, né? Descreve aqui pousando num arbusto. Então, sim, há uma descrição de um passeio à beira-mar e é feita de modo como? Terno, meigo. Observe, começaram-se a beijar com ternura e esta cena se passava aos olhos de Augusto e Colorido. Estamos falando do romantismo, então uma cena de beijo é justamente proposital para que a pessoa entre no clima da história, né? Romântica. Seguimos com o texto. A moreninha. Igual o pensamento, talvez, brilhou em ambas aquelas almas, porque os olhares da menina e do moço se encontraram ao mesmo tempo e os olhos da virgem modestamente abaixaram-se e suas faces se acendeu um fogo, que era pejo. E o mocebo, apontando para ambos, disse, eles se amam. E a menina murmurou apenas, são felizes, pois acredita que em amor possa haver felicidade? Releia esse trecho, atividade 2. E a menina murmurou apenas, são felizes? Pois acredita que em amor possa haver felicidade? Eu quero que você explique aqui na atividade 2, com suas próprias palavras, a concepção de amor presente nesse texto de Joaquim Manuel de Macedo. Então, atente-se para isso e explique para nós. Eu já volto conferir contigo.
Olá, retornamos, estamos falando do poema Moreninha, concepção de amor, romantismo e conferindo contigo essas respostas da atividade 2. Releia o trecho, te pedi assim. E a menina murmurou apenas, são felizes? Pois acredita que em amor possa haver felicidade? Explique com suas próprias palavras a concepção de amor presente neste texto de Joaquim Manuel de Macedo. A professora vai retomar aqui, ó, o diálogo como um todo, ó. E o mancebo, ó, igualmente pensando no brilho daquelas almas, porque os olhares da menina e do moço se encontraram ao mesmo tempo. Então, ó, os olhares se encontrando, ó, a concepção de amor. E aí ele diz assim, ao mesmo tempo, as faces da menina se acenderam, ela ficou coradinha, ruborizada. E acendeu um fogo, que era pejo. Pejo nós vimos que é vergonha, pudor. E o mancebo, quer dizer, o rapaz, apontando para ambos, disse, eles se amam. E a menina murmurou apenas, são felizes. Pois acredita em amor possa haver felicidade? Então, a concepção de amor aqui presente no texto indica o quê? Uma idealização do sentimento amoroso, da mulher amada. A valorização da fantasia, da imaginação, a caracterização do poder absoluto do amor sobre as personagens. Eles estão imbuídos numa atmosfera de amor. Então, nós começamos a aula falando felizes para sempre. Toda a tônica do romance caminha para essa aclimatação do amor, tudo o amor sobrepujando. Observe. Na continuação do texto, nós temos o exemplo do discurso direto, né? Retomando aqui os elementos da narrativa. Então, ó, discurso direto, a fala das personagens, para que você tenha um contato com a caracterização da época, né? Evidenciando isso. Às vezes, acaso já tem a senhora amado? Eu e o senhor. Comecei a amar há poucos dias. A virgem guardou silêncio e o mancebo, depois de alguns instantes, perguntou tremendo. E a senhora já ama também? Novo silêncio. Ela pareceu não ouvir, mas suspirou. Ele falou menos baixo. Já ama também? Então, olha o diálogo, né? Olha as vergonhas, olha aquele primeiro contato, que bacana que é no texto. Ela baixou ainda mais os olhos e com voz quase extinta. Não, não sei, talvez. E a quem? Eu não perguntei a quem o Senhor amava. Quer que lhe diga? Eu não pergunto. Posso eu fazê-lo? Então, ó, lhe, olha a forma antiga, né? Então, assim, a caracterização da linguagem presente no texto é da época do romantismo. Então, por isso, nós precisamos olhar com mais atento, né? Olha, ele trata a moça por senhora, todo um respeito, todo um pudor da época. Vamos para a próxima questão. Atividade 3. Releia. Em suas faces se acendeu um fogo que era pejo. Dona Carolina fez-se cor-de-rosa e só depois de alguns instantes pôde perguntar, forcejando um sorriso. Por quantos dias? Ó, para sempre, respondeu Augusto, apertando-lhe vivamente o braço. Levante hipóteses. As palavras em destaque no texto podem ser substituídas por que palavras sem prejuízo? Faz aí, que eu estou te aguardando aqui.
Voltei, conferi contigo a atividade. Mais uma perguntinha. Tá tudo certo aí no caderno? Tá conferindo? Lápis e caneta na mão? Ótimo. Então eu perguntei aqui, releia. Em suas faces se acendeu um fogo que era pejo. E eu quero que você levante hipóteses sobre o significado de pejo e forcejando. Então, o que a gente pode ter? Em suas faces se acendeu um fogo que era pejo. Posso fazer uma troca por vergonha. Dona Carolina fez-se cor-de-rosa e só depois de alguns instantes pôde perguntar forcejando. Quer dizer, forçando um sorriso. Tá ok? Por quantos dias? Para sempre. Então, olha que gostoso esse enlace. Sobre o romance urbano. O romance do romantismo pode apresentar-se em uma cena urbana, geralmente no Rio de Janeiro, capital da época, né? Capital da República. A linguagem dos autores é bastante acessível, sem muito rebuscamento. Nesse texto, o autor poderia transpor o enunciado para uma forma mais simples. Mas o uso da voz reflexiva torna o texto mais belo e elegante, para valorizar a norma padrão da língua. Romance é uma narrativa longa, então vamos entender que o romance envolve personagens, tempo, espaço, conflito. Como toda narrativa, ele apresenta o quê? Um narrador, um enredo, personagens, espaço e tempo. Então, um texto narrativo tem esses elementos. Especificamente, quando a gente fala da estrutura, professora, o que podemos ter? Nós temos, então, a apresentação, a complicação ou desenvolvimento, o clímax, que é aquele momento de maior tensão dramática, a partir daquilo tudo muda, tudo acontece, e o desfecho ou epílogo, como alguns gostam de falar. Então, não confundir elementos da narrativa, narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. Narrador, em primeira pessoa, narrador personagem. Em terceira pessoa, narrador observador. E narrador onisciente que tudo sabe, tudo vê. Do enredo, o que nós podemos ter? O tema, o clímax, né? A complicação, o conflito. Das personagens, personagens principais, personagens secundárias, o protagonista, o antagonista. O espaço, nós podemos delimitar o ambiente, né? Se o espaço é aberto, se é fechado. E o tempo, se tiver datas, alusões a alguma coisa como referência numérica de horas, dias, é um tempo cronológico, cronos, medida. Ou se forem lembranças, reminiscências, é que tipo de tempo? Psicológico, muito bem. Então, dando essa delineada aqui, seguimos com a aula. Por quê? Porque agora é sua vez, claro. E o que eu quero de proposta para você? Tendo por base o texto do romance A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, autor romântico, eu quero que você crie uma narrativa curta. Então, combina aí por mensagem, faz por uma dupla com alguém da sua turma, tal, passa um WhatsApp, alguma coisa. Usa a tua imaginação, teus conhecimentos de leitura e um narrador em primeira pessoa. Converse aí com o seu colega. O que eu quero? Pus aqui destacado. Enredo. Ai, professor, um enredo? Sim. Um adolescente que está apaixonado por uma amiga da escola, mas não tem coragem de falar. Será que você já não passou por essa situação? Conhece alguém que está passando por isso? Então, aqui você vai, a partir deste enredo, olha bem, escrever um texto em parágrafos com início, meio e fim e atribuir um título. Combinado? Ah, claro que sim. Então, faz um contato com a tua dupla, combina direitinho. O adolescente está apaixonado por uma amiga de escola. Olha a qualidade, amiga. Então, como vai resolver isso? Olha o conflito aí presente. O que aprendemos? Lemos um trecho do romance A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, estudamos o vocabulário e interpretamos a concepção de amor romântico no texto. Vimos algumas características do período romantismo. Neste vídeo, falamos sobre romance. Espero que você tenha gostado e até breve.